E nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro, agora chegou a hora da nossa Conversa Franca. Hoje nós estamos tendo aqui o prazer de receber o engenheiro agrônomo Eduardo Cleto. Eduardo, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui no canal Terra Viva, viu? Bom dia, Anderson, obrigado pela oportunidade. Eduardo, vamos começar esse nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do solo. Como que a gente pode fazer a preparação do solo antes da gente começar a plantação de abóbora? Sim, Anderson, em primeiro lugar, deve ser feita a análise do solo, correto? Então, são colhidas amostras do solo, esse material é enviado ao laboratório e são avaliados os parâmetros desse solo. A gente tem que consultar um engenheiro agrônomo para estar fornecendo esses parâmetros, mas basicamente o que a gente recomenda na cultura de abóbora é evitar o plantio em áreas onde já houveram curbitáceas, no caso plantas da mesma família, que é a melancia, abobrinha, melão, pepinos. Então, evitar o plantio em áreas onde já ocorreu o plantio da mesma família, plantas da mesma família. Ou seja, o solo acaba sendo aí muito importante porque, obviamente, vai acabar refletindo no futuro, no momento da colheita, né? Perfeitamente, perfeitamente. E me fala uma coisa, a questão de toda essa preparação e os outros cuidados que o amigo produtor também tem que ter nesse momento de plantar. Sim, a abóbora ela é uma cultura de origem tropical, então ela não tolera baixas temperaturas. Temperaturas abaixo de 12 graus Celsius, a cultura é afetada seriamente. Então, a temperatura ideal de cultivo é entre 20 e 30 graus Celsius. Então, o produtor procurar na sua região estar fazendo cultivo para evitar uma época do frio, principalmente no sul e sudeste, né? No nordeste, o cultivo é praticamente no ano todo. Edson, e quais seriam as alternativas, né? Porque, por exemplo, no sul, apesar do verão, a temperatura sempre acaba sendo baixa. Ou, de repente, como o nosso clima acaba sendo muito desregulado, né? Às vezes está frio, às vezes está quente. Exato. Uma semana, às vezes, a gente tem uma queda muito brusca de temperatura. Qual seria a alternativa para o amigo produtor? Alguns produtores, no caso das abobrinhas, eles estão plantando em estufa. É importante a gente ressaltar que as abobrinhas elas necessitam de polinização, que é feita pelas abelhas ou manualmente. Mas, no caso da estufa, se o produtor optar pelo plantio na estufa, ele tem que abrir a lateral e deixar os insetos entrarem, as abelhas, para realizar a polinização, ou ele mesmo fazer a polinização manualmente. Como que é feito manualmente? Manualmente ele pode utilizar, ele pega o pólen nas flores masculinas, pode ser com a mão, com o dedo mesmo, e leva até a flor feminina, que é a flor que tem o ovário na base da flor. Já tem vamos dizer, um frutinho pequenininho ali, que vai se formar posteriormente. Mas precisa ter toda uma técnica, um cuidado para se informar antes de fazer isso, né? Exatamente. Perfeito. Então, e a questão do solo também, né? O solo sempre tem que estar úmido. Sim, é importante manter a umidade do solo, não encharcar demais, mas você manter sempre uma umidade. Aí através da irrigação. Através da irrigação. E o calor, então, é totalmente benéfico para a plantação. Exatamente. Quanto mais quente, o ciclo da abóbora fica mais rápido. E também, ao mesmo tempo, quanto mais frio, demora mais para você colher o fruto, para você chegar do semeio à colheita. Então, realmente é uma cultura bem afetada por temperatura. Eu sei que é muito relativo, igual você acabou de dizer, depende muito do tempo, né? Se está frio, se está quente. Mas assim, vamos pegar desde o começo, quando o produtor vai lá, prepara o solo. Qual é o tempo da colheita aproximado? Já dá para a gente ter uma margem ou não? Normalmente cada abóbora vai ter um ciclo, né? As abobrinhas, a abobrinha de moita, ela, no caso a italiana, por exemplo, é de 45 a 50 dias do semeio à colheita. Já a abobrinha também, no caso a menina brasileira, já é um pouco mais, 90 dias. Outras abóboras, como a abóbora seca, canhão, abóbora moranga, já são mais de 100 dias. A abóbora cabotiá também. No caso, a cabotiá, 110 dias aproximadamente, a abóbora canhão, 150 e a abóbora moranga, 120 dias. Entendi. Ou seja, são vários tipos, né? Você São tem uma vários ideia tipos. de quantos aproximados ou não? Não dá para a gente contabilizar? Olha, no Brasil são 3 espécies principalmente cultivadas, né?
Então, a gente tem a cucurbita pepo, que é a abobrinha de moita. Tá? Que seria mais conhecida ou não? É uma das mais conhecidas. É uma das mais conhecidas, como a abobrinha italiana, né? Uhum. A gente tem aqui, eu trouxe uma amostra dela. Vamos aproveitar agora, a gente preparou aqui no estúdio, vou pedir para os nossos cinegrafistas aí mostrarem que tem aqui, você trouxe uma demonstração aí pra gente, né? Exato. Você podia explicar cada uma? Sim, claro. Bom, aqui começando primeiramente com essa aqui é a abóbora moranga, exposição, tá? Então... Essa é a mais conhecida também, né? A gente sempre vê na feira, no conhecida, mercado. Exatamente. A abóbora é muito usada para doces, para pratos recheados, como camarão na moranga ou moranga com carne seca. E aqui ao lado? Ao lado temos a abóbora seca ou abóbora canhão, tá? Essa abóbora também é ótima para fazer doces e também para fazer refogados, no caso o quibe, né? O pessoal conhece muito como quibe. Edson, e o tamanho também existe uma variação, né? Não existe um padrão brasileiro, digamos assim, depende muito do quê? O que interfere no tamanho da abóbora? Olha, a condição do local varia bastante, a genética, então hoje na abóbora a gente tem uma variabilidade genética muito grande, então tudo isso vai afetar o tamanho da abóbora, né? Continuando aqui e depois... Continuando, em terceiro lugar a gente tem a abobrinha italiana, tá? E ao lado a menina brasileira. Seria essa? Não, essa daqui. Essa aí, a menina brasileira. Certo. Então essas duas abobrinhas, elas são a gente chama elas de abobrinhas, porque elas são colhidas verdes, né? Não são frutos maduros. Então é um fruto que tem uma quantidade maior de água, tá? Diferente dos outros em volta, que já são frutos colhidos, como a gente fala, maduros, eles já estão mais secos. Entendi. Correto? E continuando, essa já foge um pouquinho do padrão, né? Exato. Um pouquinho mais escura. Essa mais escura é a cabotiá, que a gente conhece. Cabotiá? Essa eu não conhecia. Sim, a gente também chama de abóbora japonesa. Então foi uma abóbora desenvolvida no Japão, tá? E cruzaram-se duas espécies diferentes de abóbora para chegar nessa abóbora aí. E é comum ter aqui no Brasil? Você encontra com facilidade? Eu, particularmente, tudo bem que eu não sou muito bom de cozinha, viu? A nossa diretora aqui do programa estava me perguntando se eu cozinhava bem, eu já falei que eu não cozinho. Ela sim entende bem de cozinha para a filha dela. Mas assim, essa particularmente eu nunca vi no supermercado, na feira. Existe realmente uma produção um pouco minimizada em relação a ela ou não? Olha, Anderson, não, ela é um produto ela é mais regional para algumas regiões. No caso, no sul do Brasil se consome bastante, no sudeste, no centro-oeste. No nordeste já é uma abóbora menos consumida. Certo. No nordeste, a abóbora mais conhecida seriam as conhecidas como jerimum de leite. Então a gente tem a abóbora sergipana, Maranhão, e temos essa abóbora, a última aí, mais próxima de você. Que na verdade parece uma variação da primeira, né? Parece uma variação. A primeira mais laranja, essa, falando legalmente, um aspecto um pouquinho mais maduro. Sim, né? Na verdade elas são duas espécies diferentes, são parecidas, né? Agora, essa aqui, ela é muito conhecida como abóbora jacaré ou baiana tropical. Tá? No Rio de Janeiro também tem consumo dela, no Espírito Santo. Qual a diferença em relação a sabor? Então, olha, aqui vocês acompanham agora no vídeo, olha só, gente. A gente percebe que as duas, praticamente a mesma anatomia, né? Sim. E o que muda no sabor? Como que a gente pode diferenciar? Sim. A baiana tropical e jacaré, especialmente esse material que eu trouxe, que ela se chama corina, ela tem a polpa com menos água, mais enxuta, tá? Uma coloração alaranjada. E essa que nós estamos vendo no vídeo, né? Esse que nós estamos... A anterior, isso. A anterior. A mais escura. A mais escura. Certo, isso, tá? Essa aí. E é uma abóbora que tem menos... A massa dela, a polpa dela tem menos fibras, tá? Já a moranga, que é essa aí, coloração alaranjada, ela em relação à anterior, ela é um pouco menos enxuta, vamos dizer, tem um pouco mais de água na polpa e um pouco mais de fibras. Existe um pouco mais a presença de fibras na polpa. Então, uma seria mais indicada para um prato, para outro prato ou não? As duas? Olha, as duas são muito boas tanto para pratos salgados quanto para doces. Então as duas podem ser muito bem utilizadas nesses dois destinos aí. Fala sério, né? Quem não gosta de uma abóbora, né? Seja doce ou não, é muito bom, né? Importante também, Anderson, comentar, as abóboras apresentam baixa caloria, tá? Então, fibras, que você já citou. Elas contêm fibras, né? Além disso elas contêm cálcio e fósforo, vitamina A e vitaminas do complexo B, tá? Principalmente a niacina.
E, além disso, são um alimento bom para todas as idades, desde crianças, nenês, bebês, né, para fazer papinha, e tanto para pessoas de idade também. Ela tem fácil digestão. Ou seja, uma fonte de energia muito grande, né? Uma fonte de energia, baixa caloria e agrega vitaminas e minerais, né? Agora, voltando lá para o campo, os Sim. cuidados no momento da colheita. Também não pode colher de qualquer jeito, tem que ter um manejo, seguir uma Sim. técnica exatamente para a abóbora não ser machucada ou acontecer Exatamente. alguma coisa no momento da colheita, né? Sim. No caso das abobrinhas, como eu já citei, tanto a italiana como a menina brasileira, por elas São serem... as menores, né? São as menores. Por Certo. serem frutos não maduros, elas são mais suscetíveis a bater, a riscar. Então, o produtor tem que ter bastante cuidado quando for acondicionar na caixa, tá? E para não marcar a abobrinha. Elas são mais sensíveis a machucar. Em relação às outras, as abóboras secas aguentam mais, mas realmente o produtor tem que tomar cuidado. A que mais aguenta vai ser a kabocha, tá? A Tetsukabuto, essa japonesa. Essa realmente ela tem uma casca muito dura e essa aguenta mais vamos dizer, o choque entre os frutos, né? Então, a abóbora mais resistente seria a kabocha, a Tetsukabuto, e as mais sensíveis são as abobrinhas. Entendi. No Está manejo. quase acabando o nosso tempo, mas antes eu queria falar um pouquinho com você. Algumas pessoas sabem, outras não, que as folhas e as flores Sim. da abóbora também podem virar alimentos, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Podem ser consumidas. As flores são um alimento também de ótima digestão. Elas podem serem recheadas com carne ou vegetais e podem ser fritas ou refogadas. Isso vai de acordo com o consumidor. Os brotos e as folhas novas também podem ser utilizados, tá? São conhecidos como cambuquira e podem ser utilizados em pratos, em refogados, né? Você adicionar para enriquecer, fornecer mais fibras e minerais para a alimentação. Ou seja, acaba tendo muita opção aí para dona de casa, né? Exatamente. Além disso, o que a gente também gostaria de comentar sobre as sementes. Certo. Então, elas também são possíveis de ser consumidas, né? Você pode assá-las ou tostá-las, com azeite e sal fica uma delícia. Ou seja, o que não falta são opções não aí falta são opções. para a dona de casa fazer. Estamos aí praticamente já às 11h45, no horário do almoço, né? Exatamente. Então aí já vai dando aquela fome. Quero agradecer muito a sua presença aqui ao vivo no canal Terra Viva, no nosso Dia a Dia Rural. Muito obrigado. Sinta-se à vontade para voltar outras vezes aqui. O assunto é bem extenso, o tempo é pequeno, mas eu acho que deu para esclarecer para o telespectador que acompanha a gente. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com você. Você quer deixar seus contatos rapidinho? Quero deixar, meu telefone é 19 98105 9216 e meu e-mail é eduardo.cleto@agristar.com.br. Muito obrigado, viu? E sinta-se bem-vindo para voltar mais vezes aqui. Obrigado.